Pessoal, continuando aqui em formatação, vamos entrar aqui agora em formatar células. Na aula anterior nós vimos a parte de número com essas categorias. Então hoje nós vamos ver a parte de alinhamento, que alinhamento, como o próprio nome já diz, é alinhar o texto, o número na célula. E aí nós temos algumas opções, que é a parte de alinhamento de texto na horizontal, alinhamento de texto na vertical. Nós temos aqui no controle de texto como quebrar o texto automaticamente, reduzir para caber e mesclar célula. Neste campo aqui é a parte de orientação do texto. Então aqui ele permite nós colocarmos o texto em ângulo. Por exemplo, eu posso pegar aqui nesse pontinho vermelho, quadradinho vermelho, colocar o grau que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui o grau, por exemplo, 45 graus. O texto vai trazer para mim aqui o formato em 45 graus. Permite também estar editando esse grau, por exemplo. Vou colocar aqui 90 graus. Reparem que o quadradinho vermelho agora fez representando aqui os 90 graus. Se eu quiser editar, colocar 33 graus, o texto vai ficar nessa posição aqui, nesse ângulo aqui de 33 graus. Considerando então aqui o alinhamento do meu título, eu vou colocar o alinhamento aqui em horizontal. Eu vou escolher centro. E aí vou dar OK. Observem que o meu título ele foi para o centro na célula A1. Observem então, pessoal, que ele centralizou o meu texto horizontalmente. Então, se eu esticar a minha linha desta forma, observem que dentro de formatação de célula, na parte de alinhamento, horizontalmente o texto está centralizado, porém verticalmente o texto encontra-se na parte inferior. Eu vou centralizar o texto verticalmente agora. Cliquei em centro, observem que o nome está na parte inferior, vou dar OK, o texto centralizou verticalmente agora. Então, na parte de formatação de célula, eu tenho meu alinhamento horizontal no centro e meu alinhamento vertical no centro também. Nesta parte, nós vamos ver como mesclar uma célula. Mesclar célula significa ocupar todo o espaço das colunas da nossa planilha. Então, eu vou selecionar de A1 até G1, vou em formatar célula, vou escolher a opção aqui de horizontal. O texto eu quero que ele fique no centro, na parte da vertical também em centro, e eu vou solicitar mesclar célula. E aí vou dar OK. Observem que o texto ficou centralizado na horizontal, quanto na vertical, e ocupando toda a célula de A1 até G1. Vamos verificar agora como formatar os nossos rótulos de títulos, que são esses aqui. Para facilitar a visualização, eu vou aumentar a altura da minha linha. Vou em formatar célula. E agora eu vou vir aqui no alinhamento de texto, na parte vertical. Ele está formatado para o texto vir na parte inferior. Eu vou formatar para vir no centro. E vou dar OK. Observe que o título foi para a parte central da linha e da célula. Este daqui eu vou formatar da mesma forma. Vou em formatar célula. E vou escolher a opção
alinhamento de texto na parte vertical e vou escolher a opção de centro. Eu vou centralizar o meu texto. Vou dar OK e ele centralizou o meu rótulo de títulos. Observe que mesmo que eu aumente a linha, o texto ainda está consumindo todo o espaço. Eu não consigo visualizar ele totalmente. Para visualizar ele totalmente, eu vou clicar neste rótulo de título, vou na parte de formatar a célula, vou vir aqui na parte de alinhamento e vou quebrar o texto automaticamente. Vou dar OK. Observe que agora o texto ficou ocupando o espaço ideal, porém ele ainda não se encontra no centro. Eu vou partir para a parte de formatação de célula e agora na parte de horizontal eu vou escolher a opção centro e vou dar OK. Da mesma forma, eu vou fazer com a parte de número de alunos. Vou em formatar célula, vou escolher a opção horizontal centro, a vertical também eu vou escolher centro e vou pedir para quebrar o texto automaticamente. Observe que ele coube agora na minha célula. Observem também que para um mesmo tipo de formatação, eu posso estar selecionando, como eu já havia feito a formatação desta célula, eu posso estar utilizando o pincel e formatando o segundo rótulo de título da mesma forma. As demais formatações dos rótulos de títulos, onde eu vejo descontos, cidade, reajuste e vencimento, eu posso estar selecionando cursos, pincelando e obtendo a mesma formatação. No exemplo 2, nós vamos selecionar o rótulo de linhas, de A1 até G1, e nós vamos ver a formatação de células, utilizando o critério de orientação. Eu vou escolher a opção aqui de 45 graus. Posso também estar editando aqui ou utilizando as setinhas para cima e para baixo. E vou dar OK. Observem que o texto ficou todos no formato de 45 graus. A orientação dele ficou em 45 graus. Farei agora a formatação do rótulos de títulos num ângulo de 90 graus. Vou em formatar células. Em orientação, eu vou editar 90 graus. No alinhamento horizontal, eu vou escolher a opção centro e na vertical, a opção centro também. E vou dar OK. Vimos então que podemos colocar os textos em diversos ângulos. Na próxima aula, veremos a formatação de fonte.